Meu pai sempre teve um talento especial para transformar orgulho em constrangimento. Eu deveria ter imaginado que aquela noite terminaria assim, com risadas abafadas, olhares atravessados e uma vergonha que queimava mais do que qualquer ferimento em combate. A festa de noivado da minha irmã era o evento do ano para a família. Tudo parecia cuidadosamente ensaiado para impressionar os sogros dela, donos de uma fortuna que financiava mais colunas sociais do que causas reais. O salão era iluminado por lustres dourados e flores brancas que pareciam feitas de cera, o tipo de ambiente onde cada sorriso é uma estratégia e cada taça de champanhe um disfarce. Eu estava ali por obrigação. Não usava joias nem penteado caro, apenas um vestido simples, azul marinho, que comprei numa loja de bairro perto do quartel. Passei batom em frente ao espelho do banheiro do posto antes de sair. Foi o máximo de vaidade que consegui permitir a mim mesma depois de semanas em operação no interior do país. Eu só queria estar presente, ver minha irmã feliz, fazer parte, mesmo que de longe, de um momento que ela sonhava desde adolescente. Quando cheguei, ninguém pareceu me notar de imediato. As pessoas se revezavam em cumprimentos ensaiados, selfies e risadas altas. Eu fiquei perto da mesa de frios, observando, tentando disfarçar o incômodo, até que meu pai me viu. Ele abriu os braços, teatral, chamando a atenção dos convidados. Essa é minha filha mais velha, a Aline. A que decidiu trocar o salto por um caminhão. Dirige entregando marmita por aí. Podem acreditar. A frase cortou o ar como um tiro. Algumas pessoas riram sem graça. Outras olharam para mim com uma curiosidade cínica, como se esperassem uma confirmação. Eu sorri. Um sorriso pequeno, controlado, o mesmo que aprendi a usar quando estou em missão disfarçada. O tipo de sorriso que oculta tudo. Ele não fazia ideia do que acabara de expor. Não sobre mim, mas sobre ele mesmo. Minha irmã, com o vestido cintilante e o noivo ao lado, fingiu não ouvir. Preferiu ajustar o brinco, dar um gole na taça e mudar de assunto. Os sogros bilionários dela olharam para mim com aquela mistura de piedade e desdém reservada aos que consideram pobres por escolha. Eu permaneci imóvel, segurando a taça de água com a mesma firmeza com que um soldado segura a arma antes da ordem de avançar. Não era a primeira vez que meu pai usava meu trabalho como piada. Desde que deixei o exército ativo e passei para a reserva estratégica, minha vida virou um mistério para eles. Ele nunca entendeu por que eu evitava falar do que fazia, por que desaparecia por semanas sem dar explicações. No fundo, acho que isso o incomodava mais do que minha ausência. Ele sempre quis controlar as narrativas da família, ser o centro das atenções, e o fato de eu não caber no enredo dele o irritava profundamente. Enquanto as risadas se espalhavam, senti o olhar de uma mulher mais velha pousar em mim, provavelmente uma das convidadas de prestígio. Ela sorriu de leve, talvez tentando aliviar a tensão, mas eu percebi no olhar dela um lampejo de respeito, ou quem sabe intuição. Voltei o olhar para o copo, respirei fundo e deixei a situação seguir o curso natural das festas. Um brinde, uma piada, uma lembrança forçada. O tipo de noite que a sociedade chama de elegante, e eu chamava de teste de paciência. As horas seguintes passaram em câmera lenta. A música tocava suave, a decoração reluzia, mas eu me sentia invisível. Cada risada ecoava como uma provocação, cada olhar era uma tentativa de me medir por fora, ignorando o que eu era por dentro. Quando meu pai passou por mim novamente, ainda se divertindo com a própria piada, eu percebi algo que nunca tinha notado com tanta clareza. Ele precisava me diminuir para se sentir relevante, e o público daquela noite era perfeito para isso. No entanto, por trás do meu silêncio, algo se movia. Aline, a motorista de caminhão que entregava marmitas, como ele gostava de dizer, não era uma invenção. Era apenas a fachada de uma função muito maior. O uniforme invisível que eu vestia naquela festa era o da inteligência militar, e cada gesto meu, cada palavra contida, era treinamento em ação. Eu podia estar em uma sala cheia de gente poderosa, mas nenhum deles fazia ideia de que uma operação real estava prestes a cruzar aquele salão. Enquanto eu observava os convidados, vi um detalhe que poucos notariam: um segurança extra posicionado próximo à entrada principal.
Ele não fazia parte do staff contratado pela empresa de eventos. O corte de cabelo era padronizado demais. O olhar, atento demais. Aquilo acendeu um alerta interno, o mesmo tipo de sinal que precede uma missão. Meus instintos começaram a se alinhar, e de repente, o vestido barato não parecia mais um erro. Parecia uma camuflagem perfeita. Meu celular vibrou discretamente dentro da bolsa. Olhei de relance para a tela bloqueada. 3 letras apenas, seguidas de um código. Era o protocolo que eu esperava há semanas. Respirei fundo, mantendo o rosto neutro. Ninguém ao redor percebeu a mudança de tensão no ar. Enquanto a orquestra tocava uma valsa e os noivos giravam no centro do salão, eu recuei para perto da saída lateral, observando cada movimento. Meu reflexo no espelho mostrava uma mulher calma, mas por dentro, o sangue já corria em ritmo de operação. A humilhação da noite parecia se dissolver, substituída por uma certeza fria. O jogo estava prestes a mudar. Meu pai ainda contava histórias, rindo alto, e minha irmã posava para fotos com os sogros milionários. Eles achavam que aquela noite era o ápice da elegância. Mal sabiam que seria lembrada por algo completamente diferente. Quando o relógio do salão marcou 22h17, ouvi um som que cortou o burburinho, o eco metálico de portas sendo destravadas com força. Alguns convidados olharam em volta, confusos. Eu não precisei olhar, já sabia o que estava por vir. Mantive o copo firme na mão, o corpo imóvel, e pensei apenas em uma coisa. Agora eles vão descobrir quem eu realmente sou. O que ninguém naquela sala dourada sabia era que, por trás do vestido simples e do sorriso contido, eu carregava 2 décadas de segredos. Cada marca no meu corpo tinha uma história que jamais poderia ser contada em jantares de família. Cada cicatriz, uma lembrança de algo que precisei fazer e depois apagar como se nunca tivesse existido. Eu sempre fui treinada para passar despercebida, e naquela noite, isso me servia melhor do que qualquer disfarce. Nasci em um bairro simples, filha de um caminhoneiro orgulhoso e de uma mãe que sonhava ver as filhas casadas com homens de terno. Desde cedo aprendi que a expectativa que os outros têm sobre você pode ser uma prisão disfarçada de amor. Enquanto minha irmã brincava de casar com bonecas, eu desmontava o rádio velho do meu pai para ver como os fios se conectavam. Ele dizia que isso não era coisa de menina. Eu respondia em silêncio, mas nunca parei. Quando completei 18 anos, em vez de festa, pedi um alistamento. Meu pai quase teve um ataque. Disse que mulher em quartel só servia café e fazia papel de flor em desfile de 7 de setembro. No dia em que ele me viu com a farda pela primeira vez, ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse apenas que esperava que eu não me metesse em vergonha. Na época, doeu. Hoje, percebo que aquele foi o primeiro de muitos testes que a vida ainda me imporia. Entrei para o exército como voluntária em uma unidade administrativa, mas não demorou para perceberem que eu tinha talento para observar, memorizar e manter a calma em situações que deixariam qualquer um em pânico. Fui chamada para participar de um programa interno de treinamento avançado em análise estratégica. Ali, começou o que mais tarde seria minha transferência para a inteligência militar. Os primeiros anos foram duros. Aprendi a suportar frio, fome e silêncio. Aprendi a correr com 20 quilos de equipamento às costas, a dormir com um olho aberto e a confiar em quase ninguém. O treinamento psicológico era o mais cruel. Simulações de perda, isolamento forçado, manipulação emocional. Queriam saber até onde eu suportava sem quebrar. Descobriram que eu aguentava mais do que pareço. Aos 28 anos, já era responsável por operações de infiltração e levantamento de dados estratégicos sobre organizações criminosas com conexões internacionais. Eu ia a lugares que não apareciam em mapa, usava identidades diferentes, e às vezes passava meses vivendo entre pessoas que jamais saberiam quem eu era. Aprendi que o silêncio pode ser uma arma mais letal do que qualquer pistola. Durante uma dessas missões, perdi 2 companheiros. Um deles era meu parceiro de campo, Rodrigo, o único que sabia parte do que eu escondia da família. Ele costumava dizer que a pior ferida de um agente é a que você não pode contar para ninguém. Eu só entendi o peso disso no dia em que precisei retornar ao lar com o corpo dele sendo transportado em um caixão lacrado. Tive de mentir para a mãe dele, olhar nos olhos dela e dizer que foi um acidente em treinamento. Eu nunca mais dormi do mesmo jeito depois disso. Minha família, enquanto isso, continuava achando que eu trabalhava com logística militar.
uma desculpa prática que me permitia justificar as viagens e os longos períodos fora. Quando estava em casa, fingia normalidade. Ajudava minha irmã com o vestido de formatura, acompanhava meu pai nas idas ao mercado, ouvia as reclamações sobre política e fingia concordar. Por dentro, eu era outra pessoa. A verdade é que manter o segredo não era apenas uma exigência da carreira, era também uma necessidade emocional. Eu sabia que se contasse a verdade, eles não entenderiam. E pior, colocaria em risco quem eu amava. Por isso, cada vez que meu pai zombava do meu emprego de motorista de caminhão, eu deixava passar. Ele achava que me diminuía. Na verdade, me protegia. Quanto menos soubessem, mais seguros estariam. Mas mesmo os segredos mais bem guardados têm um preço. Com o tempo, a distância entre eu e minha família virou um abismo. Em aniversários, eu era sempre a que chegava tarde ou mandava mensagem rápida de parabéns. Nos jantares, meu lugar na mesa parecia cada vez menor. Quando minha irmã começou a namorar o filho de um empresário famoso, percebi o brilho nos olhos do meu pai. Um brilho que nunca vi quando falava de mim. Ele passou a tratá-la como um troféu, o símbolo de que finalmente a família Carter estava subindo de vida. Eu observava tudo em silêncio, e em silêncio fui me afastando. Cheguei a pensar em pedir dispensa do serviço ativo. Queria experimentar o que era ter uma vida comum, ir ao cinema sem precisar observar saídas de emergência, dormir sem uma arma ao alcance da mão. Mas quando vi o país mergulhar em mais uma onda de corrupção e alianças perigosas entre empresas e políticos, entendi que meu dever ainda não tinha terminado. Foi nesse período que fui recrutada para uma força-tarefa de inteligência internacional. Minha missão era rastrear um grupo de empresários suspeitos de financiar redes de contrabando de tecnologia de defesa. O curioso e cruel é que, na época, eu não sabia que um desses empresários era justamente o futuro sogro da minha irmã. A investigação era confidencial. Eu participava de reuniões em Brasília e São Paulo, sempre sob disfarce, e monitorava transações que atravessavam fronteiras em silêncio. Meu nome aparecia em relatórios com tarjas pretas e siglas codificadas. Ninguém fora da equipe tinha permissão para saber. Mas enquanto eu lidava com informações que poderiam abalar ministérios inteiros, minha família acreditava que eu estava dirigindo um caminhão de suprimentos. O vestido barato que usei na festa era mais simbólico do que qualquer farda. Era uma lembrança de quem eu era antes de virar agente, antes de me tornar invisível por escolha. Quando olhei para meu reflexo no espelho do salão, entre cristais e flores caras, percebi o contraste. Minha irmã exibia luxo e eu exibia propósito. Só que propósito não brilha sob luz de lustre. Ele se esconde. E naquela noite, eu precisava continuar escondida, pelo menos até o momento certo. Enquanto os convidados brindavam e o noivo discursava, eu revisava mentalmente protocolos. O código que recebi no celular confirmava o que já suspeitava. A força-tarefa estava prestes a agir. O alvo estaria presente naquela festa, protegido por uma rede de influências que acreditava ser intocável. O plano era simples, mas arriscado. Eu deveria permanecer no local, observando e confirmando a identidade antes da entrada das equipes federais. Tudo isso, claro, sem deixar transparecer nada. Eu tinha de continuar sendo a Aline das marmitas, a mulher de vestido barato, a vergonha da família. Meu pai ria alto, minha irmã brilhava, e eu, no meio de tudo, precisava parecer a mesma pessoa insignificante que eles viam. Era um papel que eu já sabia desempenhar com perfeição. Às 22h15, 2 minutos antes da invasão, senti o primeiro sinal visual. Um dos seguranças trocou a postura de guarda para a de alerta. A música baixou ligeiramente. O ar pareceu mais denso. Eu sabia o que viria. O passado que eu havia enterrado por anos estava prestes a se levantar no meio daquela festa. Não como um fantasma, mas como verdade. O estalo das portas abrindo às 22h17 foi o som do meu duplo colidindo. A mulher simples que todos desprezavam e a agente que ninguém imaginava ser estavam prestes a se tornar uma só. Meu coração não acelerou. Ao contrário, desacelerou. A adrenalina do dever tomou conta, substituindo o desconforto pela clareza. Eu sabia que a humilhação da noite anterior não significava nada diante do que estava por vir. Naquele instante, compreendi o que Rodrigo me dizia sobre carregar feridas invisíveis. Elas doem, mas te protegem do orgulho. Meu pai, que ria minutos antes, congelou quando os agentes federais cruzaram a porta. A irmã parou no meio do brinde, o noivo empalideceu, e eu,
Pela primeira vez em muito tempo, senti um tipo de paz difícil de explicar. Porque finalmente, sem precisar dizer uma palavra, todos veriam quem eu realmente era. Mas ainda não era hora de falar, era hora de agir. O som das portas se abrindo ainda ecoava no salão, quando o silêncio se espalhou feito uma sombra. Aquela quietude pesada, quase palpável, que antecede algo inevitável. O garçom parou no meio do corredor, equilibrando uma bandeja de taças. A orquestra silenciou em confusão, e por um segundo que pareceu uma eternidade, todos os olhares se voltaram para a entrada principal. Eu não me movi, apenas observei. Os instintos treinados durante anos em campo assumiram o controle antes que o raciocínio humano pudesse reagir. O ar mudou de densidade, o tempo desacelerou, e eu sabia que a noite de máscaras estava prestes a acabar. 3 agentes federais atravessaram a porta em formação, impecáveis, com o tipo de postura que só quem carrega autoridade legítima consegue sustentar. O primeiro, alto e com o olhar gelado, varria o ambiente em busca de algo, ou alguém. Os outros 2 se espalharam, comunicando-se apenas com gestos sutis. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Os sorrisos sociais se transformaram em expressões de medo e curiosidade. Meu pai, que até 1 minuto antes se vangloriava da filha que entregava marmitas, empalideceu. Ele achou que era mais uma daquelas operações de filme, uma batida acidental, talvez um erro de endereço. Ele não fazia ideia de que a razão de tudo estar acontecendo estava a menos de 3 metros dele. Meu relógio vibrou de forma quase imperceptível. Um pulso único, breve, que confirmava o código. Início autorizado. Eu respirei fundo, ajustei o corpo e mantive o disfarce. O pior que um agente pode fazer em campo é agir antes do tempo. Ali, em meio à elite confusa e aos olhares de reprovação, eu era uma peça invisível, mas essencial. Tinha de permanecer assim até o segundo sinal. Do outro lado do salão, a secretária nacional de segurança, uma mulher que eu já havia encontrado 2 vezes em reuniões confidenciais, apareceu cercada por seguranças. Era uma presença que impunha respeito natural. Alta, expressão firme, olhar direto. Quando ela entrou, o burburinho se intensificou. As pessoas começaram a se afastar, criando um corredor involuntário até o centro da sala. E foi então que ela olhou diretamente para mim, apenas 1 segundo, mas suficiente para que o mundo inteiro ao redor parecesse se dissolver. Meu pai seguiu o olhar dela e percebeu o impossível. Ele se virou para mim, confuso, tentando entender por que uma das figuras mais poderosas do país fixava os olhos na filha fracassada. A expressão dele era um misto de orgulho e medo, como se de repente tivesse percebido que não conhecia nada sobre a mulher que criara. Eu segurei o copo de água com a mesma calma de quem segura um detonador e esperei. Antes de qualquer palavra ser dita, o ambiente virou uma tempestade de vozes. Os seguranças do noivo tentaram bloquear a passagem dos agentes, os convidados recuaram, e minha irmã segurou o braço do pai, implorando em voz baixa para que ele não se envolvesse. Mas ele sempre teve o instinto errado, o da curiosidade misturada à arrogância. Deu um passo à frente, perguntando alto o que estava acontecendo e se alguém poderia explicar essa invasão ridícula. Foi nesse instante que o segundo sinal veio. Um som quase inaudível, 3 batidas curtas no fone embutido no meu ouvido esquerdo. A autorização para assumir contato. Eu deixei o copo sobre a mesa, ajeitei o cabelo com um movimento simples e caminhei em direção ao centro do salão. Não olhei para ninguém, não corri, não hesitei. Cada passo meu soava mais alto que o anterior. Eu sentia os olhares se fixando, a confusão crescendo, o mundo inteiro encolhendo, até restar apenas o corredor de gente abrindo espaço à minha frente. A secretária me encontrou no meio do caminho. Parou diante de mim, o ar carregado de expectativa, e falou num tom que só os presentes próximos conseguiram ouvir, mas alto o bastante para silenciar o resto. Agente secreta Aline, Unidade Alfa 07. Assuma a frente. A reação foi instantânea. Meu pai deu um passo para trás. Minha irmã soltou um soluço e o noivo arregalou os olhos, como se tivesse visto um fantasma. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa. Foi de incredulidade. Eu não precisava dizer nada. Aquelas palavras bastavam para derrubar anos de julgamentos, piadas e desdém. Eu senti o peso do momento, mas não o sabor da vingança. Aquilo não era sobre eles, era sobre dever. Enquanto a secretária me atualizava rapidamente, os agentes começaram a agir.
Um grupo isolou a saída principal, outro verificava o sistema de câmeras. Eu escaneava cada rosto, cada movimento. O disfarce da festa não era coincidência. Um dos presentes naquela celebração era a peça-chave em um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de dados confidenciais do governo. E, ironicamente, estava prestes a brindar com minha família. O nome do alvo estava em uma pasta marcada com meu número de operação. Eu já o conhecia de dossiês, mas vê-lo ali, rindo minutos antes, foi uma confirmação cruel de que o crime, muitas vezes, veste terno e aperta mãos em festas de luxo. O pai do noivo, o homem que, naquele momento, cochichava no ouvido de um assessor enquanto observava a movimentação, disfarçando o nervosismo. Eu o estudei sem pressa, a mão tremendo ligeiramente ao ajustar o relógio, o olhar desviando sempre para a porta de serviço, típico de quem já foi treinado para fugir. Meu pai, perdido na própria ignorância, ainda tentava entender o que estava acontecendo. Murmurava para alguém que devia ser um engano, que a filha dele mal tinha emprego. Quando os agentes passaram por ele sem responder, vi nos olhos dele o medo. Não era medo por mim, era medo do desconhecido. E naquele momento percebi o quanto ele sempre precisou se sentir no controle. Ver a filha em um papel que ele jamais poderia compreender era o mesmo que colocá-lo diante de um espelho que refletia a própria mediocridade. A secretária se virou para mim e entregou um pequeno dispositivo de comunicação. Eu o prendi discretamente ao ouvido direito e comecei a receber as coordenadas da equipe externa. O plano estava em execução. Eu seria o ponto de ligação entre os agentes infiltrados e o comando da operação. Tudo aquilo no meio de uma festa de noivado. E, ironicamente, o vestido barato que antes provocava risos agora servia de camuflagem perfeita para a agente de campo. Enquanto o caos se desenrolava de forma controlada, notei minha irmã se aproximando, trêmula. "Aline, o que está acontecendo?" sussurrou, a voz embargada. Eu a olhei com calma, como quem analisa um refém emocional. Ela sempre viveu em um mundo onde a aparência era poder, e agora esse mundo desabava. "Vai ficar tudo bem", respondi, com o mesmo tom que uso ao acalmar vítimas em operações. Ela assentiu, mas seus olhos revelavam pânico, talvez por perceber que o homem com quem ia se casar não era o que dizia ser. O primeiro nome confirmado pelo sistema de reconhecimento facial apareceu no visor do meu relógio. Alvo identificado, Antônio Vasques, o pai do noivo, o mesmo que minutos antes ria das minhas entregas de marmita. Meu corpo reagiu automaticamente. Eu me reposicionei a um passo lateral, criando um ângulo de visão claro para a equipe tática. O protocolo era simples: evitar confronto direto diante de civis. Tudo deveria parecer um erro administrativo, até o momento da prisão formal. Mas nem sempre o plano sobrevive ao contato com o inimigo. O segurança particular de Vasques percebeu a movimentação e tentou se aproximar. Dei um sinal sutil com a mão, e o agente à esquerda interceptou. Tudo em segundos, tudo com precisão milimétrica. A tensão crescia, o ar cheirava a perfume caro e medo. Os convidados recuavam, formando uma semicircunferência de rostos confusos e ansiosos. Meu pai continuava imóvel, os olhos fixos em mim, talvez tentando encontrar na minha expressão a filha dócil que ele achava conhecer. Mas aquela mulher já não existia. Um dos agentes se aproximou e me entregou uma pequena pasta preta. Dentro, os documentos oficiais de prisão. Eu assinei com minha identificação codificada e devolvi. O plano avançava. No exato instante em que os federais anunciaram o mandado, o pai do noivo tentou reagir. Um movimento rápido, mão indo em direção ao paletó. Eu já estava pronta. 2 passos, um toque no ombro, o desequilíbrio controlado. O som metálico de uma arma caindo no chão ecoou no salão. Gritos, caos, mas nenhum tiro. A equipe tática o imobilizou com precisão e o retirou do salão. O resto aconteceu como um eco distante. A secretária deu ordens curtas, o delegado confirmou a apreensão, e a mídia, que já havia sido mantida do lado de fora, começou a se aproximar. Eu continuei imóvel, como quem observa de fora o próprio passado sendo reescrito diante dos olhos da família. Quando a situação estabilizou, meu pai deu um passo à frente. O rosto dele, antes altivo, estava abatido, confuso,
quase infantil. O que tudo isso significa? Perguntou, a voz falhando. Eu o encarei por um momento que pareceu uma eternidade. Pensei em tudo o que ele já disse sobre mim, nas vezes em que me chamou de fracasso, nas piadas sobre meu trabalho. Pensei em como, naquela mesma noite, ele havia transformado minha vida em piada diante de estranhos. E mesmo assim, não senti raiva, só cansaço. Significa que nem tudo é o que parece, respondi simplesmente. A secretária se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Missão cumprida. Você conduziu bem. Eu apenas assenti. Por dentro, a adrenalina começava a baixar, deixando espaço para a sensação fria de dever cumprido. Ao redor, as pessoas ainda sussurravam, tentando entender como a mulher de vestido barato havia se tornado o centro de uma operação federal. Eu não tentei explicar. Nunca foi meu papel justificar o que faço. Quando o último veículo oficial saiu do estacionamento, olhei para o salão destruído emocionalmente. Os lustres ainda brilhavam, mas já não havia luxo ali, apenas a poeira da verdade. A humilhação que senti horas antes já não existia. Em seu lugar, apenas um vazio silencioso, o mesmo que sinto ao final de cada missão. O tipo de paz que vem depois da tempestade, mas antes da próxima. Eu sabia que aquilo não terminava ali. A operação no salão era só a superfície. A teia por trás do nome Vasquez se estendia por ministérios, contratos, gente que jamais seria pega facilmente. E eu seria a responsável por seguir as pistas. Enquanto todos tentavam processar o que acabara de acontecer, eu já pensava no próximo passo. Minha irmã me observava de longe, o olhar perdido, o noivo sendo levado algemado. O pai dela, meu pai, parado entre o orgulho e a vergonha. E eu, a mulher que eles chamavam de motorista de caminhão, era a única que sabia o que realmente estava em jogo. O disfarce acabara, mas a missão estava apenas começando. O que começou como um murmúrio de espanto se transformou em uma sinfonia desordenada de gritos, passos apressados e vidros vibrando. Quando as portas se abriram por completo e os agentes federais se espalharam pelo salão, o mundo que minha família conhecia desabou em segundos. As colunas brancas, os lustres caros e as flores milimetricamente dispostas agora pareciam um cenário de uma tempestade contida. O som das botas ecoava pelo mármore como um aviso. Cada movimento dos agentes era calculado, frio, impecável. O tipo de coreografia que só quem já viu a verdade nua entende. A força do Estado quando decide agir. A secretária nacional de segurança manteve-se firme no centro do caos, falando baixo, mas com uma autoridade que dispensava volume. Ela não precisava gritar, bastava estar ali. Sua presença reorganizava o espaço. E mesmo cercada de assessores e oficiais, não desviava o olhar de mim. A cada comando dela, eu sabia exatamente o que fazer. A sala inteira podia estar em pânico, mas entre nós duas havia apenas silêncio profissional. Aquele tipo de sintonia que não precisa de palavras. Enquanto as pessoas tentavam entender o que acontecia, vi o pai do noivo, Antônio Vasquez, cercado por 2 agentes, tentando manter a compostura de quem estava acostumado a mandar. Mas havia algo diferente em sua expressão agora, medo travestido de indignação. Ele gesticulava, tentava falar com os seguranças, alegava erro, pedia telefone. O clássico teatro dos poderosos quando percebem que os holofotes já não estão mais sob seu controle. Minha irmã, pálida, observava tudo sem entender. O noivo tremia, a mãe dele soluçava. O som de taças caindo se misturava às vozes de agentes identificando suspeitos e pedindo documentos. A elite convidada olhava em volta, perdida, sem saber se tentava ajudar ou se escondia. E no meio daquela confusão, meu pai permanecia imóvel, o rosto travado em uma mistura de raiva e confusão. Ele me olhava como se eu tivesse traído algo que ele não sabia definir. Talvez o papel que ele sempre esperou que eu representasse. Eu não tinha tempo para o olhar dele. Meu foco era o cumprimento do protocolo. O relógio no meu pulso piscava sinais sincronizados com o centro de comando. As equipes externas confirmavam o isolamento do perímetro. Nenhuma entrada, nenhuma saída. Helicópteros de apoio pairavam a quilômetros, invisíveis aos olhos da festa, mas prontos. Eu mantinha o corpo ereto, o rosto neutro. Por dentro, era um redemoinho contido. A secretária se aproximou de mim novamente. Confirmado. Temos ligação direta com o sistema Delta. Você assume o comando tático interno. As palavras soaram formais, mas nelas havia algo mais. Um reconhecimento.
Poucos oficiais em toda a força de inteligência tinham autorização para assumir o comando tático de uma operação federal sem notificação prévia. Eu era uma delas. E agora, dentro daquele salão de luxo, minha voz valia mais que qualquer sobrenome bilionário presente. Peguei o comunicador portátil e dei o primeiro comando. Equipes 1 e 2, contenham perimetral. 3 e 4, varredura total de dispositivos eletrônicos. Nenhum registro sai daqui sem autorização. A resposta veio imediata, pontual, como um coro militar. Aquilo era música para mim, a sincronia do dever, o som do controle em meio ao caos. O pai do noivo foi finalmente contido. Quando os agentes exibiram o mandado, ele tentou argumentar, alegando ser vítima de perseguição política. A secretária apenas o observou, fria, e sinalizou para que fosse levado. O brilho das câmeras dos celulares dos convidados começou a surgir, curioso, intrusivo. Um dos agentes confiscou discretamente os aparelhos. Eu sabia que, ainda assim, alguma imagem escaparia. Sempre escapa. E logo a notícia correria, distorcida, alimentando a versão que mais conviesse aos que quisessem se proteger. Mas por ora, eu não me importava. A prioridade era a operação. Havia algo maior em jogo. Enquanto acompanhava a retirada dos suspeitos, percebi que uma das esposas de empresários estava chorando perto da mesa principal. Ela tremia tanto que mal conseguia segurar o copo. Eu me aproximei e, por instinto, toquei seu ombro. Ela se assustou. Eles vão prender todos nós? Perguntou, a voz quase infantil. Apenas quem deve, respondi. Mas todos vão ter de responder. Era uma verdade que ela não entendeu, mas aceitou, porque naquele instante não havia mais espaço para aparências. Meu pai tentou se aproximar. Aline, o que é isso? Você está com essas pessoas? Você faz parte disso? Ele parecia mais indignado do que assustado. Essas pessoas são a lei, pai. Respondi sem emoção. E sim, eu sou parte disso. Há muito tempo. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse acordar de um pesadelo. Você mentiu pra gente. Eu o encarei de volta, firme. Eu protegi vocês. Ele não respondeu. E pela primeira vez em anos, ficou calado. No canto da sala, minha irmã começou a chorar. Não era mais o choro da mulher rica que perdeu o brilho momentâneo. Era o choro cru de quem percebeu que o mundo seguro que conhecia sempre foi uma ilusão. O noivo dela estava algemado. O pai dele, cercado por agentes. O nome da família, que por anos fora sinônimo de prestígio, agora era código de investigação. E para ela, o detalhe mais doloroso, a irmã que ela sempre tratou como invisível agora, era a mulher no comando de tudo. O som metálico das algemas ecoou alto quando os agentes conduziram Antônio Vasques até a saída. A secretária deu um leve sinal com a cabeça, e eu compreendi que minha parte operacional direta estava concluída. Mas o silêncio não significava descanso. Sabia que aquela prisão era só a ponta de algo muito maior, e que a partir daquele instante eu seria o rosto visível de uma operação que jamais poderia ser comentada publicamente. O salão começou a esvaziar lentamente. Os convidados foram liberados um a um, sob revista discreta. Ninguém falava de festa, nem de champanhe, nem de alianças. O luxo havia sido substituído por uma sensação de vulnerabilidade coletiva. A elite, tão acostumada a controlar narrativas, agora era apenas plateia. Fiquei por último. A secretária se aproximou e estendeu um dossiê. Isso é para você. Entregue pessoalmente ao Comando Delta amanhã às 7. E Aline fez uma pausa, olhando ao redor. Você fez mais do que esperávamos. Agora o resto depende de você. Eu assenti. O peso daquela frase não era elogio, era responsabilidade. Olhei em volta uma última vez. O salão destruído, o chão repleto de pétalas e taças quebradas. As luzes refletindo no vestido azul que agora parecia quase uma farda. Senti o corpo inteiro tensionado, os músculos exaustos, o coração em ritmo militar. A missão estava completa, mas a dor emocional estava apenas começando. Quando saí do salão, o vento frio da noite bateu em cheio no rosto. Vi o reflexo das luzes vermelhas e azuis girando na calçada. Os jornalistas já estavam ali, bloqueados pela barreira policial. Um deles gritou meu nome. Agente Aline, a senhora é mesmo irmã da noiva? Eu não respondi. Apenas entrei na viatura. O som das portas fechando abafou o ruído do mundo. E por um instante, tudo ficou em silêncio. Naquele silêncio, pensei no quanto o dever cobra caro. Ele exige tudo: tempo, identidade, vínculos,
Amor. Você se torna alguém que não pode ser completamente amado nem totalmente compreendido. O preço da verdade é a solidão. E eu a paguei há muito tempo, em parcelas que ninguém viu. Enquanto o carro avançava, vi pelo retrovisor a figura pequena do meu pai no meio da calçada. Ele ainda estava lá, olhando na direção em que a viatura seguia, imóvel, perdido entre orgulho e medo. O homem que um dia me ensinou a nunca abaixar a cabeça, agora não sabia como levantar a dele. Eu desviei o olhar. O passado precisava ficar lá, parado, como ele. A secretária, ao meu lado, permaneceu em silêncio por quase todo o trajeto. Só falou quando estávamos perto da base. Sua família vai ser protegida. A imprensa vai querer sangue, mas nós controlaremos a narrativa. Eu assenti, sem emoção. Não era proteção o que eu queria, era distância. Precisava de tempo para processar o que tinha acontecido e o que ainda viria. Na manhã seguinte, a notícia estampava todos os portais. Operação Federal interrompe festa de noivado em hotel de luxo. Empresário investigado é preso. Meu nome, claro, não aparecia. Eu era apenas uma agente da inteligência nacional. O anonimato sempre foi minha fortaleza, e naquele momento era também o escudo que me permitiria seguir. Horas depois, recebi um comunicado cifrado. O dossiê entregue continha informações que se conectavam a algo maior: contratos superfaturados, desvios milionários e uma lista de pessoas sob investigação, incluindo políticos e militares de alta patente. A operação que começara no salão era só a ponta de uma rede que atravessava fronteiras. E de todas as pessoas disponíveis, o comando escolheu a mim para continuar. De volta ao alojamento, sentei diante do espelho e encarei meu próprio reflexo. Ainda vestia o mesmo vestido azul da festa, amassado, manchado de pó e suor. Sorri, não de vitória, mas de constatação. A mulher que entrou naquele salão para ser humilhada, saiu dele como símbolo de uma verdade inegável. O poder não está nas roupas caras, mas na coragem silenciosa de quem não precisa provar nada. Peguei o telefone e olhei as mensagens. Nenhuma da minha irmã, nenhuma do meu pai. Apenas uma notificação do sistema interno. Missão Delta em andamento. Nova designação em 48 horas. Suspirei, desliguei o aparelho e me permiti o luxo de algo que raramente fazia: chorar. Não por tristeza, mas por esvaziamento. O corpo humano tem limites, e o meu estava no limite entre a lealdade e a exaustão. Naquele momento, compreendi que a operação no salão era mais do que uma missão. Era o ponto sem retorno da minha vida pessoal. Eu nunca mais seria apenas Aline, nem a motorista de caminhão, nem a filha esquecida. Eu era agora um código, uma peça de algo maior. E embora isso me garantisse um tipo de poder silencioso, também me roubava o último resquício de normalidade que ainda restava. Quando me deitei naquela noite, o som distante dos helicópteros ainda vibrava no ar, como se ecoasse dentro de mim. O país seguiria seu curso. As manchetes se multiplicariam. As mentiras seriam polidas em discursos. Mas eu sabia, tudo o que vivia até ali, as humilhações, o desprezo, o silêncio, havia me preparado para aquele instante. Fechei os olhos e lembrei da frase que Rodrigo, meu parceiro de campo, costumava repetir: o dever é solitário, mas é o único amor que não te trai. E adormeci, não como heroína, mas como alguém que entende que a vitória raramente é bonita, apenas necessária. As primeiras horas depois da operação pareciam um borrão, o tipo de vazio que vem quando a adrenalina se dissipa e o corpo ainda não percebe que pode relaxar. Eu sabia que tinha feito tudo certo, que cada ordem, cada gesto, cada decisão tomada no salão tinham seguido o protocolo à risca. E mesmo assim, havia um ruído dentro de mim, uma inquietação que não vinha do medo, mas daquilo que ninguém te ensina nos treinamentos, o eco do impacto pessoal depois de uma verdade vir à tona. Passei a madrugada inteira de uniforme, sentada em uma sala fria do Comando Delta, revisando relatórios da operação. As telas exibiam imagens da festa, os rostos conhecidos da minha família, misturados a suspeitos, convidados, curiosos. A cada frame, era como se o passado e o presente se chocassem com mais força. Vi meu pai, confuso e encolhido. Vi minha irmã tentando segurar o choro. Vi o olhar da secretária quando pronunciou meu nome completo diante de todos. Aquilo não foi apenas o início de uma operação. Foi o fim de uma vida inteira de disfarces. Quando o dia amanheceu,
Recebi o comunicado oficial. Agente Aline. Código Alfa 07. Reconhecimento público não autorizado. Perfil temporariamente selado. Em outras palavras, eu estava invisível novamente. A mídia não poderia divulgar meu nome. E oficialmente eu não existia. O Estado, que havia me revelado diante de todos, agora me recolhia de volta às sombras. Era um tipo de ironia que já aprendi a aceitar. Mas o silêncio não durou muito. Às 9 da manhã, um assessor da secretária entrou na sala e me entregou um envelope. Dentro, um convite para uma reunião fechada no Palácio do Planalto. A secretária queria que eu relatasse pessoalmente os acontecimentos. A ordem era clara. Nenhuma gravação, nenhum registro. Apenas relato verbal. Sinal de que a operação havia alcançado níveis que ultrapassavam a fronteira do esperado. No caminho até Brasília, o avião da Força Aérea voava baixo e estável. Eu olhava pela janela e via o país se estendendo sob mim, vasto, desigual, cheio de histórias que nunca apareceriam no noticiário. Pensei em como minha própria história agora fazia parte desse tecido invisível. Eu não era uma heroína. Era apenas mais uma peça que o sistema movia quando precisava de precisão. Ao pousar, fui recebida por um grupo pequeno de seguranças. Nenhum protocolo de pompa. Tudo discreto, como sempre. Fui conduzida a uma sala isolada. A secretária já estava lá, acompanhada de 2 ministros e de um general da ativa. Ela não sorriu, mas seus olhos tinham aquele brilho raro de aprovação silenciosa. Você fez o que precisava ser feito, disse. E ao fazer, expôs mais do que esperávamos. Ela projetou um mapa digital na parede. Conexões financeiras, setas, nomes. O grupo de Vasques é apenas um elo. Há contas offshore, empresas de fachada e políticos de alto escalão envolvidos. Seu trabalho agora será decifrar os códigos obtidos na festa. Você é a única com acesso total aos arquivos originais. Assenti. Não era uma escolha. Era a continuidade inevitável do dever. Enquanto falavam, minha mente vagava brevemente para o outro lado. O civil, o pessoal, o que sempre fica de fora dos relatórios. Pensei na minha irmã. Tentei imaginar como ela estava depois da noite anterior. O rosto dela, em lágrimas, me voltava em flashes. Ela não era culpada, não sabia. Só havia se deixado seduzir pelo poder, como tantos. E meu pai? Ele devia estar em casa, sem entender, tentando reescrever a própria narrativa. Eu conhecia bem aquele tipo de homem, incapaz de pedir desculpas, mas também incapaz de fingir que nada aconteceu. Saí da reunião com mais responsabilidades do que respostas. Do lado de fora, o sol de Brasília ardia impiedoso. O calor seco me lembrava das operações no sertão e da solidão. Peguei o telefone de uso restrito e liguei para o número de emergência familiar que o sistema mantinha para agentes. Ninguém atendeu. Era esperado. Depois de uma operação com exposição pública, os contatos pessoais são automaticamente suspensos por 72 horas. Proteção, chamam. Mas sempre me pareceu punição. De volta ao alojamento, sentei diante do espelho e encarei o reflexo. Pela primeira vez em muitos anos, não reconheci o olhar que me devolvia. Era o olhar de alguém que, mesmo cumprindo seu papel, sentia o peso da desconexão completa. A solidão era um fardo que eu aceitava desde o início, mas nunca é leve. As cicatrizes do dever são invisíveis, e é nelas que a dor se instala. O noticiário da noite seguinte trouxe o inevitável. Manchetes frias, âncoras tentando dar tom de escândalo, comentaristas discutindo teorias. Operação Federal expõe rede bilionária de corrupção. Festa de noivado vira cenário de investigação. Nenhum nome da minha família aparecia, mas as fotos do evento circulavam. Rostos borrados, exceto um, o da minha irmã, de perfil, com lágrimas escorrendo. As redes sociais explodiram. Comentários de gente que não sabe, mas opina, pipocavam com crueldade previsível. Casamento arranjado? Família envolvida? A noiva que virou manchete. Eu observei tudo com calma. Não havia raiva, apenas um tipo de resignação madura. No fundo, eu sabia que o preço da verdade é a distorção. Sempre há alguém disposto a inventar uma versão mais interessante. Foi nesse momento que recebi uma mensagem criptografada no canal interno. Origem: contato pessoal não identificado. O conteúdo era curto. Você devia ter nos avisado. A casa está em silêncio. Ele não fala com ninguém. Sabia de quem se tratava. Minha irmã. Mesmo sob restrição, ela tinha os meios de me alcançar. Não respondi. Parte porque o protocolo proibia. Parte porque eu não sabia o que dizer. Na madrugada seguinte,
Um som familiar ecoou na base, a batida leve de passos militares e o chiado do rádio. A secretária me chamou em sua sala. Aline, a investigação se expandiu. Há suspeitas de vazamento interno. Precisamos de alguém que entre em campo novamente. Quando? Perguntei. Hoje. Respirei fundo. Já não havia espaço para hesitar. A humilhação da festa, o riso dos convidados, as palavras do meu pai, tudo isso parecia tão pequeno diante do que estava em jogo agora. O país, a verdade, a integridade da própria instituição. Antes de sair, perguntei à secretária algo que vinha me corroendo. A senhora sabia que o alvo estava ligado à minha família? Ela hesitou um segundo, o suficiente para me dar a resposta. Sabíamos da coincidência. Não tínhamos certeza do vínculo. E francamente, Aline, ninguém mais conseguiria manter a cabeça fria naquela sala. Você era a única opção. A honestidade dela foi dura, mas justa. Eu entendi. A confiança é uma moeda cara no meio em que vivemos. E naquele momento, eu era o investimento mais seguro que o Estado podia fazer. Peguei o dossiê com as novas coordenadas e saí da sala. No corredor, encontrei um reflexo rápido no vidro. A farda impecável, o rosto exausto, o olhar que já viu demais. Pensei em como tudo começou, em uma festa de noivado, uma piada cruel e um vestido barato. Parecia uma vida inteira atrás, e de certa forma, era. Antes de embarcar para a próxima missão, sentei no banco de metal do hangar e abri o caderno que sempre levo comigo. Não um diário. Os agentes não escrevem diários. Apenas anotações que me ajudam a não esquecer que ainda sou humana. Naquela noite, escrevi uma frase simples. A verdade pesa mais quando é dita em silêncio. O motor do helicóptero começou a girar. O ruído cortava o ar da madrugada como uma lembrança de que o descanso nunca é permanente para quem vive no anonimato. Subi a bordo sem olhar para trás. A cidade dormia, mas o país não. E nem eu. Enquanto a aeronave ganhava altitude, senti o peito apertar por um instante. Não era medo. Era a consciência do que deixava para trás. A irmã, o pai, uma vida inteira que talvez nunca fosse reconstruída. Eu já sabia que, ao final dessa nova operação, o que restaria de mim seria apenas o código, a função, o título. Agente secreta Aline. O resto, o que era pessoal, familiar, humano, ficaria enterrado sob as ordens que eu seguiria sem questionar. Mas ainda havia algo dentro de mim que insistia em resistir. Uma voz pequena, teimosa, que dizia que um dia eu merecia viver como mulher, não como soldado. Talvez esse dia nunca chegasse. Talvez o destino dos que servem seja permanecer invisível, mesmo depois de vistos. O horizonte começou a clarear. O primeiro raio de sol atravessou o vidro do helicóptero e iluminou minhas mãos. Olhei para elas, as mesmas que um dia seguraram armas, documentos, cartas e às vezes o rosto das pessoas que eu amava. As mesmas que agora levavam o peso de segredos demais. Fechei os punhos e respirei fundo. No rádio, a voz da secretária surgiu clara, firme. Agente Alfa 07, você está no comando. Boa sorte. Sem sorte, senhora, respondi. Só dever. E assim o silêncio que começou naquela festa se espalhou novamente. Não mais como vergonha, mas como propósito. Um silêncio que cala o mundo, mas fala com a consciência. A decolagem daquela madrugada não foi apenas o início de uma nova operação. Foi o ponto em que minha vida deixou de pertencer à minha própria história. Eu sabia que o dever vinha com um preço, mas nunca imaginei que o custo seria tão alto. O helicóptero cortava o céu ainda escuro, e as luzes distantes da cidade pareciam pulsações de um organismo adormecido. Lá embaixo, a vida seguia em sua rotina comum. Carros indo para o trabalho, pessoas tomando café, o mundo girando sem saber o que acontecia acima das nuvens. E ali, entre motores e vento, eu me preparava para mergulhar em algo que mudaria tudo. Não apenas minha carreira, mas a maneira como eu via o país, minha família e a mim mesma. A missão tinha nome: Operação Véu de Ferro, classificação máxima. Nenhuma informação poderia ser registrada digitalmente. Tudo seria transmitido de forma analógica, oral ou via protocolos codificados. Isso já dizia muito.
Quando o sistema escolhe o silêncio absoluto, é porque o perigo está no próprio eco. O dossiê que recebi no Planalto revelava apenas fragmentos. Conexões entre contratos públicos, empresas de fachada e um grupo de investidores estrangeiros que usavam intermediários brasileiros para desviar tecnologia de defesa. As mesmas empresas ligadas ao conglomerado Vasques, o que tornava o caso ainda mais pessoal. Havia algo naquelas páginas que me fazia estremecer. Era como se eu tivesse aberto uma porta que, até então, eu acreditava trancada. A porta que conectava a minha missão ao que restava da minha família. O helicóptero pousou em uma base improvisada no interior de Goiás, cercada por campos de soja e torres de comunicação disfarçadas de silos. O amanhecer ainda não tinha quebrado completamente, e o ar cheirava a terra molhada e óleo de motor. Fui recebida por um oficial de rosto familiar, o Coronel Barreto, um dos poucos superiores em quem eu confiava. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e um olhar que dispensava palavras. Você vai gostar pouco dessa missão, Aline, disse, entregando-me uma pasta selada. Mas é a única pessoa que pode concluí-la. Abri o material na tenda de comando. As imagens, os nomes, as datas, tudo indicava que a rede de corrupção se estendia até dentro do próprio aparato militar. Homens que juraram proteger o país, agora lucravam com sua vulnerabilidade. E o elo mais recente, um contrato de logística assinado há 2 anos, com intermediação de uma empresa de fachada que operava sob nome falso, GA Solutions. Eu congelei por um instante. GA eram as iniciais de Gustavo Andrade, o noivo da minha irmã. O mundo pareceu encolher. De repente, tudo se conectava. A operação da festa não foi coincidência, não foi acaso. A investigação tinha me levado até lá, porque meu próprio sobrenome estava preso na teia. Eu era peça e testemunha, caçadora e parente. Aquilo não era apenas uma missão. Era uma armadilha montada pela verdade. E eu já estava dentro. Senti o corpo reagir antes que o pensamento organizasse as ideias. Respirei fundo, fechei a pasta e pedi 5 minutos sozinha. Saí da tenda e caminhei até o campo aberto. O horizonte se tingia de laranja. O dia começava. O ar era pesado, mas frio o suficiente para despertar a lucidez. Pensei na minha irmã, em como ela estaria agora, sozinha, com a vida virada de cabeça para baixo. Ela não fazia ideia de que o homem que amava era parte de algo que ultrapassava o crime comum. Ele não apenas enganou a família, enganou o país. Voltei para dentro, já com o semblante reorganizado. Qual é o objetivo imediato? Perguntei. O coronel respondeu sem hesitar. Rastrear as transações da GA Solutions, descobrir quem está por trás e garantir que as provas não desapareçam. O problema é que parte dos documentos foi extraída e desviada há 48 horas. Achamos que foram levados para o litoral, em um porto privado de propriedade de Vasques. E o acesso? Perguntei. Você terá que entrar disfarçada. Perfil civil. Já prepararam sua cobertura. Ele me entregou uma identidade falsa. Uma nova vida. Camila Duarte, consultora de exportação. O disfarce incluía histórico, endereço, redes sociais falsas e uma empresa fantasma registrada em meu nome. Olhei para o papel e senti o peso familiar de desaparecer. Ser outra pessoa é libertador apenas na primeira vez. Depois, é exaustivo. Cada nome que você adota leva um pedaço do seu verdadeiro embora. Em menos de 24 horas, eu já estava infiltrada. O porto privado ficava em Santa Catarina, uma área isolada, protegida por seguranças particulares e cercada por contratos que garantiam privacidade corporativa. Na prática, era um santuário para movimentações ilegais. Eu me hospedei em um hotel pequeno, à beira-mar, o tipo de lugar que serve para passar despercebido. As janelas davam para o mar aberto, e o som das ondas à noite era quase um lembrete de que o mundo lá fora continuava normal, enquanto eu mergulhava mais fundo na sombra. Meu primeiro contato foi com um homem chamado Henrique Moraes, diretor de logística da empresa, ou o que restava dela. Elegante, sorriso fácil, o tipo de pessoa que tenta parecer honesta demais. Ele me recebeu com entusiasmo, convencido de que eu era uma investidora interessada em expansão internacional. Enquanto ele falava, eu observava cada detalhe, o relógio caro, o nervosismo nas mãos, o olhar rápido quando mencionei o nome de Vasques. Ele sabia mais do que dizia, e o medo o traía. Durante 3 dias, mantive o disfarce. Almoços, reuniões,
troca de e-mails, tudo conforme o protocolo. À noite, eu enviava relatórios codificados para o Comando Delta, descrevendo cada movimento, cada suspeita. Foi na terceira noite que algo mudou. Recebi uma mensagem anônima deixada debaixo da porta do quarto. Um pedaço de papel simples, dobrado em 4. Dentro, uma frase. Ele sabe quem você é. O sangue gelou. Não havia assinatura, nem pistas. Mas a caligrafia era firme, rápida, e o estilo lembrava alguém treinado. Significava uma coisa: infiltração comprometida. Eu não estava apenas sendo observada, estava sendo caçada. Desmontei a base de comunicação imediatamente e ativei o protocolo de contingência. Enviei um código de risco para o centro de comando. Em menos de 15 minutos recebi resposta. Extração suspensa. Continue observação. O alvo se aproxima. Ou seja, eu precisava permanecer, mesmo sabendo que o risco aumentava a cada hora. Na manhã seguinte, Henrique me convidou para uma visita às instalações do porto. Aceitei. No caminho, ele falava sobre exportações, sobre negócios legítimos. Eu fingia interesse, mas minha mente estava focada em um detalhe que saltava à vista. O logotipo da GA Solutions estava sendo removido de caminhões e contêineres. Alguém estava limpando rastros. O fim de uma operação sempre começa com o desaparecimento das provas. Dentro do galpão principal, percebi a presença de 2 homens armados sem identificação. A forma como seguravam as armas denunciava treinamento. Aquilo não era segurança privada comum, era gente de dentro. Um deles usava um distintivo que, por um segundo, brilhou sob a luz. O símbolo discreto da Força Auxiliar, uma subdivisão do Exército ligada a contratos internacionais. A respiração travou. O buraco era mais fundo do que parecia. Fingi distração. Segurei o celular e tirei uma foto disfarçada. Henrique percebeu. Sorrindo, colocou a mão sobre a minha, firme, mas polida. Aqui dentro, Camila. Nada de registros. Política da casa. Senti o alerta subir pela espinha, mas mantive o papel. Sorri de volta. Claro, política é política. Voltei ao hotel no fim do dia. O mar estava agitado, o vento forte. A sensação de estar sendo observada era constante. Desmontei o celular, apaguei rastros, escondi o drive com as fotos sob uma tábua solta do assoalho. Enquanto fazia isso, pensei em como as linhas da minha vida pareciam se repetir. O disfarce, o silêncio, a distância. Mas agora havia um novo ingrediente, o envolvimento direto da minha família na história. Se o nome de Gustavo estava ligado à GA Solutions, minha irmã também seria arrastada para o escândalo. E meu pai? Ele não suportaria o peso da vergonha pública. À meia-noite, o barulho de um carro parando do lado de fora me despertou. Olhei pela janela e vi um sedã preto. 2 homens saíram, olharam para o prédio e conversaram baixo. Um deles segurava algo que refletiu a luz, um distintivo. O outro segurava um envelope. Meu coração acelerou. Se eram oficiais, por que não vieram direto até mim? E se não eram? Peguei a pistola que mantinha desmontada dentro da mala e a montei no escuro. Esperei. Os passos subiram pela escada. 3 degraus. Pausa. Mais 3. O som da respiração deles era quase audível. Quando bateram a porta, o mundo parou por um segundo. Camila Duarte? Perguntou uma voz masculina. Quem quer saber? Respondi, fria. Temos algo para você. Do Comando Delta. A hesitação quase me traiu. O comando nunca envia agentes sem prévio aviso. Eu sabia. Abri apenas o suficiente para ver o distintivo. Autêntico. Mas a carta, quando chegou às minhas mãos, trazia um selo diferente. Ministério da Defesa. Um nível acima. Um novo jogo começava. Fechei a porta, respirei fundo e abri o envelope. Dentro, uma única frase escrita à mão. Pare o que está fazendo. Alvo alterado. Não confie em ninguém. Senti o peso do mundo se concentrar no centro do peito. Pela primeira vez em anos de serviço, não havia clareza. Tudo parecia nebuloso. E foi ali, com o som das ondas batendo na janela e o papel tremendo nas minhas mãos, que percebi. A missão que começou como dever, agora se tornava pessoal. Porque se eu não descobrisse quem estava por trás daquilo, a próxima operação não seria para salvar o país. Seria para me silenciar. Aquela frase escrita à mão. Pare o que está fazendo. Alvo alterado. Não confie em ninguém. Ficou girando na minha mente como um eco interminável. Em todos os meus anos de serviço, nunca tinha recebido uma mensagem manual, muito menos de origem desconhecida com o selo do Ministério da Defesa. As ordens sempre vinham criptografadas, limpas,
impessoais. Uma mensagem manuscrita significava apenas uma coisa: alguém dentro do próprio sistema havia rompido o protocolo. E quando isso acontece, o perigo não vem só de fora. Ele já está dentro. Fiquei imóvel por longos minutos, encarando o papel sobre a mesa do quarto de hotel. O som das ondas quebrando na praia ao fundo parecia se misturar ao zumbido do meu pensamento. Não confie em ninguém. A frase ganhava corpo, ecoava em cada decisão que já tomei, em cada rosto que confiei, em cada ordem que obedeci. Eu sabia o que aquilo significava. Infiltração dupla, traição dentro da estrutura. Peguei o comunicador e inseri o código de verificação tripla. Nenhuma resposta. A linha de contato com o comando Delta estava muda, o que só podia indicar uma de duas possibilidades. O sistema foi comprometido ou eu fui desligada sem aviso. Procedimento de contingência em missões críticas quando há suspeita de vazamento. Isso queria dizer que, oficialmente, eu já não existia. Às 3 da manhã, arrumei a mala em silêncio. Escondi o drive com as provas sob o forro interno e deixei o hotel sem apagar o registro da estadia. Queria que pensassem que eu ainda estava ali. Aluguei um carro com documento falso e segui pela estrada costeira, sem destino certo. Cada quilômetro era uma tentativa de pensar, de reorganizar os fios que começavam a se entrelaçar demais para serem coincidência. Foi só quando cheguei ao topo de um morro isolado, com vista para o mar, que parei. O vento frio da madrugada cortava o rosto, e as luzes do porto brilhavam à distância, pequenas e enganosas. Peguei o dossiê original de dentro da mala e o abri novamente. Entre as páginas, encontrei algo que antes havia me escapado. Um cartão de visita preso por um clipe metálico. Logotipo discreto, letras prateadas, Instituto Horizonte, Desenvolvimento Econômico Internacional. O nome embaixo era familiar demais. Júlio Vasques. Meu coração acelerou. Júlio era o irmão mais velho de Antônio Vasques, o homem preso na festa de noivado da minha irmã. Eu lembrava vagamente dele, um dos convidados ausentes naquela noite, supostamente em viagem ao exterior. Mas ele nunca tinha realmente desaparecido. Havia permanecido nas sombras, controlando tudo de longe, e se o nome dele estava naquele cartão, significava que o Império dos Vasques continuava operando, silencioso, enquanto todos acreditavam que o patriarca havia caído. Abri o laptop protegido e comecei a cruzar os dados. O Instituto Horizonte aparecia como entidade filantrópica, mas suas transações financeiras eram incompatíveis com o perfil de uma ONG. Milhões movimentados entre paraísos fiscais, doações anônimas vindas de contas empresariais falsas e um padrão curioso. Parte do dinheiro era canalizado para contratos de pesquisa tecnológica ligados a órgãos públicos. O tipo de movimento perfeito para esconder operações de desvio e lavagem. Entre os doadores registrados, um nome específico chamou minha atenção. GR Solutions. Lá estava, novamente. A empresa fachada do noivo da minha irmã. O elo entre o Império Vasques e o Estado. Senti um frio percorrer a espinha. A teia estava mais viva do que nunca, e eu, sem perceber, havia pisado exatamente no centro dela. Decidi agir por conta própria. Se o comando estava mudo e as ordens eram confusas, eu seguiria o que aprendi desde o primeiro dia. Seguir a verdade, mesmo que ela me leve para fora das linhas do manual. Liguei o rastreador de dados e acessei um canal subterrâneo usado apenas em casos de quebra de segurança interna. Demorou minutos eternos, mas a conexão se estabeleceu. Uma única mensagem piscou na tela. Zona litorânea comprometida. Retorno não autorizado. Dirija-se à capital. Contato seguro. D. Eu sabia quem era. Dorival, analista veterano da inteligência, homem discreto, de fala calma e mãos trêmulas. Treinou minha primeira turma na base de Pirassununga. Era o tipo de agente que via o mundo em camadas e que, mesmo velho, sabia onde os corpos estavam enterrados, às vezes literalmente. Se o alerta vinha dele, era porque as coisas haviam saído completamente do controle. Peguei a estrada rumo a Brasília antes do amanhecer. Dirigir sempre teve em mim um efeito quase meditativo. A estrada vazia, o ronco do motor, o som repetido dos pneus sobre o asfalto, tudo me ajudava a pensar. E pensar era a arma que restava. À medida que o sol nascia e o céu se tingia de dourado, as peças começaram a se encaixar. Júlio Vasques não estava apenas mantendo os negócios do irmão, ele era o verdadeiro mentor da rede. Antônio era apenas o rosto público, o escudo conveniente.
Júlio era o cérebro, o arquiteto silencioso, e sua influência chegava mais alto do que qualquer investigação estava preparada para admitir. Cheguei a Brasília pouco depois das 10 da manhã e estacionei o carro em uma rua lateral, próxima à esplanada. O edifício onde Dorival costumava trabalhar ficava em uma área discreta, sem placas, apenas o símbolo discreto do Ministério da Justiça gravado no portão. Entrei usando meu crachá antigo. Ninguém questionou. As pessoas ali sabiam que perguntar demais era um risco. Dorival me recebeu na mesma sala bagunçada de sempre. Pilhas de pastas, café frio e uma janela que nunca fechava direito. Ele me olhou como quem vê um fantasma. Achei que tivessem te desativado, disse sem rodeios. Tentaram, respondi, mas parece que ainda sou útil. Sentei e coloquei o dossiê sobre a mesa. Ele folheou, devagar, e suspirou. Sabia que isso ia voltar pra gente. Mostrei a ele o cartão do Instituto Horizonte e expliquei a conexão com Júlio Vasques. Dorival me ouviu em silêncio. Quando terminei, acendeu um cigarro, apesar da placa de proibição. Eles nunca pararam, Aline. O irmão dele era só o verniz. O verdadeiro esquema é internacional. Tem político, tem militar, tem investidor estrangeiro. E agora tem um problema maior. Alguém dentro da própria secretaria está vendendo informação. Tem nome? Perguntei. Tem suspeitos, mas ainda nada concreto. Fiquei calada. Dorival me conhecia o suficiente para saber que eu não descansaria até descobrir. Ele continuou. Você ainda tem acesso ao sistema Delta? Foi bloqueado. Então, você vai ter que fazer do jeito antigo. Do jeito antigo significava sujar as mãos. Sem rede, sem autorização, sem amparo. Apenas instinto e método. Peguei o pendrive que ele me entregou. Isso te leva até a conta central dos Vasques. O resto é contigo. Mas cuidado, Aline. Tem gente grande envolvida. E não estou falando de empresários. Quando ele disse isso, eu entendi. A podridão já havia alcançado o topo da hierarquia. E se era verdade, significava que parte das ordens que recebi talvez tivessem sido manipuladas. Talvez eu mesma tivesse sido usada para eliminar um elo incômodo, limpando o caminho para quem realmente lucrava com o sistema. Voltei para o hotel em Brasília com a mente fervendo. O cansaço batia, mas o foco mantinha o corpo em pé. Conectei o pendrive ao meu laptop seguro e comecei a decifrar os arquivos. As primeiras pastas eram apenas disfarces. Notas fiscais, relatórios falsos, contratos alterados. Mas escondido entre eles, encontrei um arquivo de nome inocente. Doações privadas 2022 ISLS. Abri e o mundo parou por um instante. As transferências listadas ali vinham de contas no exterior e iam para 3 destinos principais. O Instituto Horizonte, uma empresa chamada Helix Consultoria Política e um fundo de campanha registrado em nome de um senador da República. Tudo legalizado, tudo limpo. E, em uma das colunas de observações, um código de 3 letras. GVA. Júlio Vasques Andrade. Mas o que me tirou o fôlego não foi o nome dele. Foi a última linha do documento. Valor: 1.200. R$00. Destinatário: Fundação Cordeiro. Projeto Mulheres de Farda. E na observação, uma anotação simples. Recomendada pela agente AC. AC. As iniciais do meu nome. Por um segundo, o chão pareceu desaparecer. Aquilo não era apenas uma manipulação. Era uma arma. Alguém dentro do sistema estava me ligando diretamente à rede de corrupção. Estavam me transformando no bode expiatório de uma operação que eu mesma ajudara a desmontar. A sensação de traição me invadiu como uma descarga elétrica. Não era só o sistema que me usava. Eram as pessoas dentro dele, aquelas que deveriam estar do mesmo lado. Fechei o laptop e me recostei na cadeira, o coração batendo pesado. Lá fora, o barulho distante da cidade seguia indiferente. A mensagem manuscrita fazia todo o sentido agora. Não confie em ninguém. Eu não tinha inimigos visíveis. Eles estavam misturados entre aliados. E, se queriam me silenciar, era porque eu estava perto demais da verdade. Peguei o telefone seguro e enviei um código único, iniciando fase Nêmesis. Era o protocolo de autodefesa de agentes de alto risco. A partir daquele momento, todas as minhas comunicações seriam rastreadas apenas por mim. Nenhum comando, nenhuma hierarquia. Eu era uma unidade autônoma e invisível. Quando a noite caiu, eu já sabia o que precisava fazer. A guerra não era mais contra criminosos de terno,
mas contra a mentira travestida de dever. Os bilionários haviam caído, mas o sistema que os alimentava ainda respirava. E se ninguém tinha coragem de desmascará-lo por completo, eu teria. Fechei a mala, vesti a jaqueta tática e olhei para o espelho. A mulher que me encarava não era mais a Aline humilhada da festa, nem a agente disciplinada que obedecia comandos cegamente. Era alguém no limiar entre justiça e sobrevivência. Alguém que finalmente entendeu que, em um país onde o poder se compra, a verdade só existe quando alguém está disposto a sangrar por ela. Havia um momento, inevitável em qualquer missão de inteligência, em que o silêncio deixava de ser proteção e passava a ser uma sentença. Eu cheguei a esse ponto. Durante anos, a invisibilidade me serviu como escudo. Agora, era uma armadilha. O sistema que eu defendia me havia apagado da própria história para poder me culpar em paz. Eu sabia que, se permanecesse nas sombras, seria destruída por dentro. E dessa vez, não por inimigos, mas pelos que usavam o mesmo uniforme. A manhã em Brasília amanheceu pesada, abafada, com um céu espesso de nuvens cinzentas que pareciam anunciar algo maior que chuva. Eu estava sentada no banco frio de um café anônimo, olhando a movimentação da cidade como quem observa um tabuleiro em desordem. Tinha o laptop fechado à minha frente e o pendrive com os documentos dentro do bolso interno da jaqueta. Sabia que estava sendo observada. É impossível servir tanto tempo em campo e não sentir o peso de olhos invisíveis. Mas não me importava mais. O medo havia se transformado em determinação. A virada precisava acontecer, não em segredo, mas diante de todos. Se eles queriam me silenciar no escuro, eu falaria sob a luz. Abri o notebook e acessei o canal de comunicação direta com a imprensa federal. Não era algo que agentes de campo fizessem, muito menos sem autorização. O protocolo era claro. Qualquer contato direto com mídia civil constituía violação de sigilo, crime militar e traição ao Estado. Mas naquele momento, o Estado já havia me traído primeiro. Enviei um pacote criptografado com apenas um trecho dos arquivos, o suficiente para chamar atenção, sem comprometer dados sensíveis de segurança nacional. Usei um endereço anônimo e uma única frase no corpo da mensagem. Quando o silêncio se torna cúmplice, a verdade precisa falar sozinha. Depois de apertar enviar, fechei o laptop e respirei fundo. Em 15 anos de serviço, nunca tinha sentido tanto medo e tanta liberdade ao mesmo tempo. Às 10h37, os primeiros alertas pipocaram nos portais de notícia. Vazamento revela movimentações milionárias entre Instituto Horizonte e fundo político. Em menos de uma hora, as manchetes começaram a se multiplicar. Ninguém sabia de onde o material vinha, mas as assinaturas eletrônicas indicavam autenticidade. O nome dos Vasques ressurgia, agora acompanhado de ministros, generais e empresários. E no meio dos comentários, uma sigla repetida com frequência: AC. O país inteiro começou a se perguntar quem era a pessoa por trás dessas iniciais. Eu assistia à tempestade crescer pela televisão de um quarto alugado, com as cortinas fechadas e o celular bloqueado. O som das sirenes na rua misturava-se ao burburinho das reportagens. A voz da apresentadora dizia, com aquele tom controlado de pânico travestido de profissionalismo: fontes anônimas apontam que a sigla AC, presente em diversos documentos, pode estar ligada a uma agente da Inteligência Nacional envolvida em operações secretas. Eu desliguei a TV e fiquei em silêncio. Estava feita a virada, mas era uma vitória amarga, porque o próximo passo seria inevitável: a caça. No fim da tarde, as ruas de Brasília se transformaram em labirinto. Viaturas, câmeras, jornalistas. Eu me movia pelas sombras com o mesmo instinto que aprendi em campo, mas agora o campo era outro, meu próprio país. O nome Aline Cordeiro começava a circular em grupos restritos, e as forças internas se dividiam. Alguns queriam minha cabeça, outros queriam me proteger. A linha entre herói e traidor sempre foi frágil, e eu caminhava exatamente sobre ela. Por volta das 20 horas, o telefone seguro tocou. Um número que eu não reconhecia. Atendi sem falar. Do outro lado, a voz calma e grave da secretária nacional de segurança. Você quebrou o protocolo, Aline. O protocolo foi quebrado antes de mim, senhora. Silêncio. Sabe o que acontece agora? Sim, o país vai acordar. Ela suspirou, não de raiva, mas de cansaço. Você se tornou o centro de algo que ninguém controla mais. Tem ideia do tamanho disso? Tenho. É por isso que não vou recuar.
A ligação caiu. Sabia que era o fim da minha carreira, mas era também o início de algo maior. Não queria glória, nem reconhecimento. Queria justiça. E justiça, às vezes, só nasce quando o sistema sangra um pouco. Na manhã seguinte, a notícia havia tomado proporções globais. Portais internacionais repercutiam o escândalo. Nomes de políticos, empresários e oficiais apareciam nas listas. Júlio Vasques, o verdadeiro cérebro, foi localizado em um resort no Caribe e estava cooperando com as autoridades. Traduzindo, negociando silêncio por impunidade. Mas pela primeira vez, os bilionários não controlavam o discurso. A opinião pública fazia o que sempre foi temido. Questionava tudo. Eu observava de longe, escondida em um apartamento simples na asa norte. As cortinas abertas deixavam o sol entrar, e por um momento, senti algo que há muito tempo não sentia: ar puro. Mesmo com o mundo desabando, eu estava leve. Talvez porque, finalmente, eu não estava mais fingindo ser invisível. Mas o preço da exposição é a solidão multiplicada. Nas redes sociais, meu nome começou a vazar. Agente secreta Aline Cordeiro. Fotos antigas, algumas verdadeiras, outras forjadas, começaram a circular. Chamavam-me de heroína, de traidora, de lenda e de mentirosa. Tudo ao mesmo tempo. Meu pai foi procurado por repórteres. Ele, envergonhado e perdido, não soube o que dizer. Minha irmã, isolada e emocionalmente devastada, recusava entrevistas. Soube por fontes que a secretária havia sido convocada ao Congresso. Queriam uma explicação. As imagens dela sentada diante de deputados e senadores viralizaram. Fria, ela afirmou apenas: "Não comentamos operações em andamento." Era sua forma de me proteger. Eu entendi, mas a tensão aumentava. A Helix Consultoria, um dos principais braços da rede, começou a apagar seus registros digitais. Movimentações financeiras desapareceram em questão de horas. Alguém ainda muito poderoso tentava controlar o incêndio, e foi nesse momento que decidi que a virada não podia parar pela metade. Peguei o drive principal, o original com todas as provas, contratos, e-mails, contas, fotos, e caminhei até a sede de um canal de televisão nacional. Entrei pela porta principal, sem disfarce, sem medo. O segurança hesitou, reconhecendo-me pela foto das manchetes. "Preciso falar com o diretor de jornalismo", disse. O olhar dele oscilou entre medo e respeito. Em minutos eu estava dentro. O auditório de gravação estava vazio. Luzes fortes, câmeras desligadas, o silêncio de algo prestes a explodir. O diretor, um homem de meia idade, olhou para mim como quem encara uma bomba prestes a detonar. "Você tem ideia do que isso vai causar?" perguntou. "Tenho", respondi. "Mas o que vai causar se não for dito é ainda pior." Entreguei o pendrive. Ele o segurou como quem segura um artefato. "Quer aparecer?" "Não, quero que apareça a verdade." Horas depois, às 21h, o país parou. As emissoras interromperam a programação. O plantão anunciou: documentos inéditos revelam esquema de corrupção envolvendo empresários, políticos e oficiais da reserva. O material foi entregue de forma anônima, mas confirmado por fontes internas da Segurança Nacional. Eu assisti à transmissão do mesmo apartamento, sentada no chão, o rosto iluminado apenas pela tela. As imagens mostravam parte dos relatórios, trechos dos contratos, e-mails cifrados, movimentações. Cada linha exposta era uma ferida aberta, e eu sabia que muitos tentariam me culpar por isso. Mas também sabia que a mentira havia perdido o monopólio da narrativa. Durante aquela noite, as redes sociais se tornaram um campo de batalha. Alguns me chamavam de traidora, outros de mártir. Recebi mensagens anônimas com ameaças e outras com agradecimentos. Entre elas, uma se destacou. Um e-mail simples, sem assinatura, vindo de um endereço codificado. "Você começou o que ninguém teve coragem. Agora aguente." Não era um aviso, era um reconhecimento. Nos dias seguintes, prisões começaram a acontecer. Júlio Vasques foi extraditado. O senador envolvido renunciou. Oficiais foram afastados. A secretária se manteve em silêncio, mas em sua expressão nas raras aparições, havia algo de orgulho contido. Meu nome foi oficialmente apagado dos registros da inteligência. "Uma forma de me proteger", disseram. Mas a verdade é que agora eu era um fantasma que o governo preferia não reconhecer. A mulher que um dia foi humilhada por usar um vestido simples, agora era o rosto invisível de uma revolução silenciosa. Enquanto o país fervia, fui para o interior. Precisava respirar.
O campo aberto e o barulho distante de grilos me lembravam de que o mundo ainda podia ser simples, mesmo que por instantes. Escrevi uma única frase em meu caderno. Eles me tiraram a farda, mas não o dever. A virada pública não foi uma vitória, mas uma libertação. Pela primeira vez em anos, eu não devia explicações. Não estava presa a hierarquias, nem a expectativas. Era apenas eu, uma mulher que enfrentou a máquina e sobreviveu. E talvez, no fundo, fosse isso que mais assustava o poder. Descobrir que, às vezes, o silêncio mais perigoso é o da consciência desperta. A exposição pública tinha quebrado o pacto silencioso que sustentava os poderosos. Quando o segredo cai, não há mais máscaras. Há desespero. E o desespero dos grandes sempre é sujo, violento, imprevisível. Eu sabia que depois da transmissão, o tempo se voltaria contra mim. Cada segundo seria medido em risco. Cada respiração, uma escolha entre permanecer ou desaparecer. A semana seguinte ao vazamento foi um terremoto político. Brasília parecia um formigueiro incendiado, gabinetes esvaziados, reuniões emergenciais, comunicados oficiais tentando conter o dano. As manchetes mudavam a cada hora, e a narrativa, como sempre, tentava encontrar um culpado. Meu nome não aparecia oficialmente, mas minha sombra estava em todos os parágrafos. Eu me mantinha isolada, escondida em uma pequena casa nos arredores de Pirenópolis, uma propriedade discreta que usei em outras operações de descanso. As paredes de adobe e o cheiro de café fresco contrastavam com o caos lá fora. Do rádio, vinham fragmentos de reportagens, depoimentos, protestos. O país estava dividido entre quem queria me canonizar e quem desejava me ver morta. Nenhuma das opções me interessava. No terceiro dia de reclusão, o telefone de emergência tocou, o único que ainda mantinha ativo. Do outro lado, a voz rouca de Dorival. Eles estão caçando você, Aline. 2 grupos diferentes. Um do governo, outro dos que você expôs. Qual chega primeiro? Ele soltou um riso amargo. Depende de quem te acha mais perigosa. A ligação caiu. Não havia tempo para a hesitação. Em menos de 15 minutos eu já havia desmontado o laptop, queimado os papéis e empacotado o essencial. Saí pela porta dos fundos e segui a pé pela trilha que levava até a estrada principal. O som distante de um helicóptero já cortava o ar. Peguei uma carona com um caminhoneiro que seguia para Goiânia. Disse apenas que precisava chegar ao aeroporto. Ele não fez perguntas, talvez porque viu em mim algo que reconheceu. O olhar de quem carrega o peso do mundo e ainda assim não larga o volante. No trajeto, observei o país passando pela janela. Plantações, pequenas cidades, pessoas nas calçadas sem imaginar o que se movia acima delas, entre as instituições, nas sombras do poder. Era por elas que eu fazia tudo aquilo, por quem nunca seria convidado para as festas onde os destinos são decididos. Cheguei a Goiânia ao entardecer. O plano era seguir para São Paulo, onde Dorival prometera encontrar-me em um ponto seguro, mas o plano já havia deixado de existir. Ao atravessar o saguão do aeroporto, percebi o olhar fixo de 2 homens em ternos claros. Não eram policiais. O jeito como observavam o entorno, como se comunicavam sem mover os lábios, denunciava treinamento, seguranças particulares, o tipo contratado por quem tem dinheiro demais e escrúpulo de menos. Não hesitei. Mudei de direção, desci a escada rolante e entrei no corredor de serviço. Um dos homens me seguiu. O outro, provavelmente, já informava a posição por rádio. Eu me movia rápido, sem correr, os sentidos em alerta. À direita, uma porta de acesso restrito. Empurrei, tranquei por dentro. O corredor terminava em uma saída lateral para o pátio de carga. Caminhões descarregavam caixas, funcionários distraídos fumavam atrás dos contêineres. Atravessei rápido, subi em um dos caminhões e me escondi entre as caixas de papelão. O motorista subiu minutos depois, ligou o motor e seguimos. Eu respirava devagar, controlando cada batimento. O instinto de sobrevivência não é glamour, é cálculo frio, é suar no escuro e ainda assim pensar com clareza. Quando finalmente desci, já era noite. Estávamos a quase 40 quilômetros da cidade. Peguei uma estrada secundária e andei até encontrar uma pousada simples. Usei nome falso, paguei em dinheiro e pedi um quarto sem janela voltada para a rua. A atendente me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Enquanto o mundo me caçava, as notícias se multiplicavam.
Júlio Vasques havia sido preso em um hotel de luxo no Caribe. A extradição foi transmitida ao vivo. Seu rosto, antes símbolo de poder e influência, agora era o de um homem derrotado, cercado por câmeras e algemas. Ele tentou falar com a imprensa, mas as autoridades abafaram o som. Eu assisti a cena pela TV do quarto. Não senti prazer, apenas uma serenidade estranha, o tipo que vem quando a justiça enfim toca a superfície, ainda que de leve, mas a vitória durou pouco. Na manhã seguinte, o noticiário trouxe outra notícia. Dorival havia sido encontrado morto em seu apartamento. Oficialmente, ataque cardíaco. Oficiosamente, execução. O chão me fugiu por um instante. Dorival era mais que um mentor. Era um dos últimos que ainda acreditava no ideal puro do serviço. Proteger sem ser visto, servir sem esperar aplauso. E agora, o sistema que ele ajudou a construir o havia engolido. Naquela hora, compreendi que o jogo ainda não tinha acabado. Júlio Vasques preso não significava o fim. Ele era apenas o peso de uma ponta do iceberg. Os verdadeiros mandantes, os invisíveis de terno, continuavam soltos. E agora queriam apagar todas as testemunhas que restavam. Peguei o último drive, o que continha as gravações originais da festa, interceptações e registros de comunicações entre empresários e militares. Era a única prova capaz de conectar o caso aos níveis mais altos do governo. Decidi levar aquilo até o Congresso, diretamente às mãos da Comissão de Ética, e fazê-lo de forma pública, diante das câmeras. Se a verdade precisava de palco, então seria assim. No dia seguinte, vesti um terno preto simples, prendi o cabelo e caminhei até a esplanada. O céu estava cinza, pesado, e a multidão já se aglomerava na entrada. Jornalistas, curiosos, seguranças. Quando me viram, o burburinho se transformou em uma onda de flashes. Nenhum disfarce seria possível. Eu era a mulher das manchetes, a agente secreta que expôs os poderosos. Passei pelos seguranças sem resistência. Eles sabiam quem eu era. Dentro do plenário, o ambiente era sufocante. Deputados cochichavam, repórteres anotavam, câmeras piscavam. A sessão extraordinária havia sido convocada para debater as consequências do vazamento. Eu sabia que era armadilha, um espetáculo para me expor, descredibilizar e talvez prender, mas eu também sabia jogar. Quando me chamaram à tribuna, o silêncio tomou conta da sala. Subi os degraus devagar, sentindo o peso de cada passo. Coloquei o pendrive sobre a bancada e olhei para a frente. Meu nome é Aline Cordeiro, comecei. Servi este país por 17 anos, em operações que nunca serão conhecidas. Sempre agi em nome da lei, da ordem e da segurança. Hoje estou aqui não como agente, mas como cidadã. E o que trago é simples. A verdade que todos fingiram não ver. As câmeras se voltaram para mim. Alguns parlamentares trocaram olhares aflitos, outros sorriam nervosos. Continuei. O esquema que começou com os Vasques se expandiu por dentro das estruturas do Estado. Generais da reserva, empresários, políticos, todos conectados por contratos falsos e silêncios comprados. Vocês sabem quem são, e sabem também que não podem negar. A transmissão ao vivo foi interrompida pela emissora principal após o 3º minuto, mas era tarde demais. Canais independentes transmitiam pelo celular. O país inteiro assistia. Peguei o drive, ergui para as câmeras e finalizei. Podem me apagar dos registros, podem destruir meu nome, mas não podem apagar o que foi feito. A verdade não é minha, é do povo. O tumulto começou instantaneamente. Jornalistas gritaram perguntas. Deputados se retiraram às pressas. Um segurança tentou se aproximar, mas fui escoltada por agentes federais que receberam ordens diretas da secretária. Ela apareceu logo depois, discreta, firme, e apenas disse: "Ela vem comigo." Fomos levadas para um veículo preto sem identificação. No caminho, o rádio transmitia as reações. Protestos, prisões, coletivas de imprensa, desmentidos oficiais. Mas pela primeira vez, a mentira parecia sem voz. O país estava ouvindo quem sempre foi silenciado. Chegamos a uma base aérea. A secretária olhou para mim, cansada, mas com um leve sorriso. "Você acabou de incendiar o país." "Ele já estava em chamas", respondi. "Eu só tirei a lona." Ela suspirou. "Você sabe que não pode ficar aqui. Há gente demais querendo sua cabeça." "Eu sei. Então aceite isso como gratidão." Entregou-me um envelope lacrado. Dentro, um novo passaporte, identidade nova, uma passagem de saída
e uma carta manuscrita com o selo oficial da secretaria. Operação encerrada. Agente AC, oficialmente desaparecida. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então é isso? Tudo acaba assim? Não, ela respondeu. Só recomeça em outro lugar. O avião decolou pouco depois. Pelas janelas, vi Brasília encolhendo, até virar um ponto de luz distante. O barulho do motor abafava o que restava do mundo. Senti o corpo relaxar pela primeira vez em meses. Dorival estava morto, os Vasques caíram, o sistema tremia. O país ainda demoraria a entender o que realmente aconteceu, mas a missão, a verdadeira missão, estava cumprida. Fechei os olhos. A mente, finalmente, cedeu ao cansaço. Em meio ao som constante das turbinas, recordei a noite da festa, o vestido simples, o riso cruel, a frase do meu pai. A Aline dirige um caminhão entregando marmitas. Ele nunca soube que naquele mesmo momento eu já conduzia o destino de gente muito mais poderosa do que ele. Sorri, um sorriso leve, quase invisível, porque a vingança, percebi, nunca foi o fim. Foi apenas o meio pelo qual a justiça encontrou uma voz. O avião cortava o céu noturno como uma linha fina e constante, desaparecendo aos poucos entre as nuvens densas do Atlântico. Do lado de dentro, o som do motor era um zumbido hipnótico, quase como uma respiração metálica. Eu estava sentada na última fileira, perto da janela, com o passaporte falso e a carta da secretária guardados no bolso interno do casaco. Ninguém sabia quem eu era ali. Nenhum olhar curioso, nenhuma suspeita. Apenas mais uma mulher anônima deixando o país. Enquanto as luzes da costa brasileira se afastavam, senti uma mistura de alívio e melancolia difícil de descrever. Por 18 anos, minha vida foi servir, obedecer, calcular, proteger. Agora, eu não devia nada a ninguém. A liberdade, quando finalmente chega, tem um gosto amargo, como remédio forte tomado depois de uma doença longa. É cura, mas também cicatriz. O destino era Lisboa, um ponto neutro, longe o bastante para me apagar, perto o suficiente para acompanhar o que ainda viria a acontecer no Brasil. Quando o avião pousou, o ar frio da manhã europeia me atingiu como um aviso de recomeço. A cidade despertava devagar, com ruas estreitas e fachadas antigas refletindo a luz dourada do sol nascente. Peguei um táxi e pedi para me deixar em um bairro simples, Alfama. Queria anonimato, mas também um pouco de humanidade. Aluguei um quarto pequeno com vista para o Tejo. As paredes eram brancas, e o som dos sinos das igrejas próximas marcava as horas como se o tempo quisesse me lembrar de que ainda existia. No primeiro dia, dormi quase 20 horas seguidas. O corpo finalmente cedeu ao cansaço acumulado. Quando acordei, era noite, e uma chuva fina caía sobre os telhados. Fiz café e fiquei observando o reflexo das luzes sobre a água. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém me procurava. Ninguém me chamava de agente. Ninguém esperava nada de mim. Nos dias seguintes, comecei a criar uma rotina. Caminhava pelas ruas, aprendendo os atalhos, os rostos, os sons. O anonimato era um abrigo, e o silêncio, uma forma de cura. Comprei um caderno novo, não o de operações, mas um simples, de capa azul. Comecei a escrever nele pequenas coisas, lembranças, pensamentos, observações. Era estranho tentar escrever como pessoa e não como agente. As palavras saíam desconfiadas, como se também tivessem medo de serem rastreadas. Escrevi: servir o país é como amar alguém que não sabe te amar de volta. A cada dia, o mundo lá fora se reorganizava. A imprensa brasileira continuava a revelar novas camadas do escândalo. Júlio Vasques, extraditado, havia feito um acordo de delação. Citaram nomes que nem eu imaginava. Políticos caíram, generais foram afastados, e pela primeira vez em décadas, as engrenagens de poder pareciam girar sem controle. O país finalmente falava de si mesmo. Eu assistia tudo de longe, pelos noticiários internacionais, como quem vê um incêndio de onde já está a salvo. Um mês depois, recebi um envelope sem remetente, entregue por baixo da porta. Dentro, apenas uma foto, minha irmã segurando um bebê. No verso, escrito à mão: ela quis que você visse. Demorei alguns minutos para entender. O bebê, o mesmo que ela esperava quando tudo começou, devia ter poucos meses. Ela estava mais magra, o olhar cansado, mas havia ternura ali, uma espécie de perdão silencioso. Senti um nó se formar na garganta. Peguei uma caneta
e escrevi no verso da foto: diga a ela que um dia eu volto. Guardei a foto no caderno. Às vezes, pensava no meu pai, nas palavras dele, no olhar de desprezo quando me apresentou aqueles convidados na festa. Eu me perguntava se ele teria entendido o que realmente aconteceu, se um dia percebeu o tamanho do erro de confundir simplicidade com fraqueza. Não havia raiva em mim, apenas uma tristeza tranquila. Algumas pessoas só enxergam quando perdem o espelho, e o meu pai passou a vida inteira se olhando no reflexo dos outros. A vida em Lisboa era simples, previsível. Eu frequentava o mesmo café na esquina, lia jornais, observava turistas, aprendia a cozinhar. As mãos, acostumadas a desmontar armas e digitar relatórios, agora seguravam colheres e lápis. No começo, estranhei o silêncio. Parecia grande demais. Depois, entendi que o silêncio não é ausência de som, mas de ameaça. Certa noite, enquanto caminhava pela beira do rio, vi uma mulher vendendo pequenas pinturas em tela. Parei diante de uma delas. O mar em tons de cinza e azul, um barco solitário no centro. Ela percebeu meu olhar e disse: parece vazio, mas há vida no horizonte. Só não dá para ver daqui. Comprei a pintura. Quando cheguei ao quarto, pendurei-a na parede. Olhei para ela e pensei que, de alguma forma, era o retrato perfeito da minha história. Um horizonte distante, vivo, mas sempre coberto por névoa. Os meses passaram. A imprensa já não falava tanto de mim. O país havia encontrado novos escândalos, novas manchetes. É assim que funciona. A verdade envelhece rápido quando incomoda demais. Eu aprendi a aceitar. A solidão virou hábito, e o anonimato, uma espécie de casa. Mas, de vez em quando, eu ainda recebia sinais de que o mundo não me esqueceu completamente. Um e-mail encriptado, sem remetente, apenas com uma frase: seu trabalho ainda inspira quem ficou. Ou uma mensagem deixada sob a porta do café: obrigada por ter feito o que ninguém teve coragem. Eu nunca respondia. Não porque não queria, mas porque aprendera que o eco da verdade é mais forte quando permanece em silêncio. Certo dia, encontrei uma carta entre as correspondências. Era da secretária, papel timbrado, escrita à mão, sem assinatura formal. Dizia: Aline, o país segue em reconstrução. Alguns te odeiam, muitos te respeitam, mas todos te conhecem, mesmo que não possam admitir. O nome AC se tornou código de coragem. Eu cumpri minha parte. Agora, viva a sua. Guardei a carta dentro do caderno azul, ao lado da foto da minha irmã. Senti algo entre gratidão e saudade. Não da instituição, nem do poder, mas de quem eu era quando ainda acreditava que servir bastava para mudar o mundo. Naquele mesmo dia, ao pôr do sol, fui até o mirante mais alto do bairro. O vento vinha carregado do cheiro salgado do Tejo. A cidade aos meus pés parecia respirar em paz. Fechei os olhos e pensei em tudo. Na festa, nos risos, na humilhação, na invasão federal, nos tiros, nas prisões, nos nomes, nos rostos. A vida inteira resumida em um ciclo de sacrifício e silêncio. Abri o caderno e escrevi a última frase. A guerra me ensinou a sobreviver. O silêncio me ensinou a existir. Fechei o caderno e o deixei sobre o banco de pedra. Era uma espécie de despedida, não da vida, mas da versão de mim que o dever criou. Caminhei até a beira do mirante e olhei o horizonte, o mesmo que a mulher da pintura havia mencionado. Pela primeira vez eu vi a vida lá. Sorri, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ao longe, um sino tocou 6 vezes. O vento soprou leve e, naquele instante, soube que finalmente tinha terminado. Aline Cordeiro, agente secreta, filha, irmã, militar, havia desaparecido. Restava apenas uma mulher anônima, caminhando entre ruas antigas, redescobrindo o significado da própria paz. E, no fundo, talvez fosse isso o que eu sempre procurei. Não o fim da missão, mas o começo da vida.